E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, tô aqui para gravar mais um vídeo de gramática para vocês, dando mais ou menos continuação ao último, né, de terça-feira, que foi sobre o sou. Então, geralmente, quando a gente explica o sou, a gente explica o such junto, né? Eles são, digamos, parecidos, mas eles têm uma pequena diferença na hora de utilizar, porque o sou, vocês viram lá no vídeo anterior, que a gente utiliza na frente de adjetivos e advérbios. E o such não, o such a gente sempre vai utilizar acompanhando um substantivo. Ele vai ter o mesmo significado do such, que é a questão do tanto, tanta, né? Mas ele vai ser utilizado junto com substantivos, tá? Então, a gente vai ver hoje como que vai ser esse uso do such. Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui, quando eu estiver lidando com substantivos incontáveis, eu lembrei de colocar a observação depois aqui, ó. Uncountable nouns, tá? Então, incontáveis, olha aqui. I've never seen such ignorance. Eu nunca vi tanta ignorância. Ou como algumas pessoas falam, né? Tamanha ignorância, né? I've never seen such ignorance. Ignorance é uma coisa que eu não consigo contar, é abstrato, né? Então, eu não vou usar um artigo na frente, mas eu posso utilizar o such, porque ele é tanto, tanta, né? Então, tanta ignorância. She lived in such loneliness. Ela morava, ela vivia com tanta solidão, né? Em tamanha solidão. Então, solidão também é um sentimento, né? Abstrato, um substantivo incontável. Então, eu posso utilizar o such. Como são substantivos, eu uso o such, eu não vou usar o so, tá? Outra situação que eu vou usar o sou, então, é quando eu tiver substantivos no singular, ou seja, se esses substantivos estão no singular, é porque eles são countable, né? Contáveis, countable. Então, aqui eu vou poder utilizar os artigos, tá? Então, se eles são contáveis, eu posso contar, eu posso utilizar os artigos indefinidos, porque o artigo indefinido é uma maneira de eu estar contando, né? Porque eu vou dizer uma. Então, eu estou, de alguma maneira, contando. Então, eu vou dizer, por exemplo, It's such a beautiful day. E geralmente esse substantivo contável, ele vai estar sendo precedido de um adjetivo. Mas eu vou usar o sou na frente do adjetivo. Se eu tiver só o adjetivo, que eu vou dizer, estava tão bonito, daí sim. Mas eu estou dizendo, está um dia tão bonito. Eu tenho o substantivo. Então, por causa desse substantivo aqui, ó, eu vou ter que usar o such, tá? No final do vídeo eu vou comparar essa questão do sou e do such, tá? Vocês vão ver como que eu construo a mesma frase, mas usando o sou ou usando o such. Então, aqui, como eu tenho a presença do substantivo, mesmo eu tendo esse adjetivo, mas eu tenho o substantivo, então eu tenho que usar o such. It's such a beautiful day today. Está um dia tão bonito hoje. Próximo example. London is such an expensive city. Londres é uma cidade tão cara. Então, como eu tenho o substantivo, eu tenho que usar such. Mesma coisa aqui, ó. That is such a good idea. Como eu tenho idea, que é um substantivo, eu vou usar such, tá? Independente de eu ter o adjetivo aqui. Então, como a presença do substantivo que é mais forte aqui que manda, né? Eu vou usar such. E a mesma coisa aqui no último exemplo. Russia is such a big country. Eu tenho a palavra country, que é um substantivo, então eu vou usar such. Abrindo um adendo aqui, né? A pronúncia da palavra é country, tá? Country, seja país ou seja se referindo ao interior, tá? Eu não vou dizer country. Country é como a gente aportuguesou essa palavra, né? Para se referir aos rodeios, à música country e tal. Mas se você estiver falando com uma pessoa que sabe inglês ou com algum nativo, né? Você vai dizer country. Você pode procurar em qualquer vídeo, qualquer dicionário, qualquer tradutor, bota ali para ele falar, ele vai falar country, tá? É esse country. Pode conferir aí com quem você quiser. Daí eu tenho outra situação, que eu vou usar o such as. Such as, it's when we are giving a small number of examples of a certain thing. Então,
quando a gente está dando exemplos, né? Então, muitas pessoas gostam de traduzir o such as como tal como, ou tais como. Então, você está falando alguma coisa e você quer exemplificar. Então, por exemplo, aqui, ó. I like many sports, such as football, baseball, tennis and running. Eu gosto de muitos esportes, tais como futebol, beisebol, tênis e corrida. Então, você está exemplificando, você está citando alguns exemplos. Então, a gente usa such as, tal como ou tais como. I visited many cities in the world, quem me dera, né? Such as Cairo, Bangkok, New York and Athens. Então, eu visitei muitas cidades no mundo, tais como Cairo, Bangkok, Nova York e Atenas. Então, quando você estiver exemplificando. Posso usar também o such that. Tinha lá no vídeo anterior, so that, né? Aqui nós temos o such that. Então, quando que eu vou usar? Quando eu estou dizendo assim, ó. The boy asked such a foolish question that everybody laughed at him. Então, o menino perguntou uma questão tão estúpida, tão boba, que todo mundo riu dele. Então, que teve um resultado, né? Foi tão estúpida que todo mundo riu dele. The man spoke with such passion that all listeners were moved to tears. O homem falou com tanta paixão, né, com tanta emoção, que todos os ouvintes caíram em lágrimas, se emocionaram, né? Então, que aconteceu alguma coisa, que teve um resultado. It was such a hot day that nobody could do any work. Então, foi um dia tão quente que ninguém conseguiu fazer nenhum trabalho, nenhuma atividade. Então, que teve um resultado. Então, quando eu quiser falar que estava tão alguma coisa, ou que está tão alguma coisa, ou que aconteceu algo tão inusitado, que teve um resultado, eu vou usar também essa estrutura com o that, que também acontece a mesma coisa lá com o so. E daí aqui no finalzinho, eu coloquei uma comparação de como escrever uma frase com o so e com o such, tendo o mesmo sentido, mas o que eu tenho que cuidar com a estrutura dessas duas palavrinhas. Porque depois do so, eu posso ter um adjetivo ou um advérbio, mas depois do such, eu tenho que ter sempre um substantivo. Eu posso ter um adjetivo, mas eu tenho que ter o substantivo. Então, por exemplo, se eu falo aqui, she is so beautiful, ela é tão bonita, eu tenho depois só o adjetivo e tá tudo bem. Mas se eu quiser reescrever essa frase usando o such, eu posso? Posso, mas eu tenho que fazer alguma alteração. Isso às vezes acontece em concurso público, né? Eles dizem, se você reescrever tal frase, trocando tal palavra por tal palavra, fazendo as alterações necessárias ou sem fazer nenhuma alteração, é possível? Não é possível? Como ficaria a frase? Então, se fosse o caso aqui, reescrever a frase trocando so pelo such, é possível? É, mas eu tenho que fazer alguma alteração. Então, como que ficaria? She is so beautiful. Eu poderia escrever assim. She is such a beautiful girl. Daí sim eu poderia reescrever. Porque o such, ele tem que ter o substantivo, ele não pode ter só o adjetivo. E se eu tenho um substantivo contável no singular, eu preciso do artigo indefinido, tá? Então eu preciso mudar a estrutura, eu preciso fazer algumas alterações, mas eu mantenho o mesmo sentido da frase e eu mantenho a frase correta. Então aqui eu estou dizendo o quê? Ela é tão bonita, e aqui eu estou dizendo, ela é uma menina tão bonita, ela é uma garota tão bonita. Mesma coisa. Aqui, ó. The hotel was so expensive. Eu posso manter o mesmo sentido. Não, peraí. Aqui eu tenho que alterar. Para não ficar repetindo hotel, né? Eu posso fazer assim. It was such an expensive hotel. Tá? Para não repetir hotel aqui, hotel depois fica muita coisa, né? Então, it was such an expensive hotel. Era um hotel tão caro. E aqui eu estou dizendo, o hotel era tão caro. As duas frases são corretas. E a última, the trip was so amazing.
it was, mesma coisa, né, do hotel. It was such an amazing trip. Daí sim está correto. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica. Se vocês quiserem colocar dicas aí de assuntos para eu fazer, os vídeos para vocês, podem deixar nos comentários, tá? Novamente, eu vou deixar todas as informações ali na descrição do vídeo e eu vou deixar um link para um grupo lá no WhatsApp de um projeto novo que eu tenho, que são as aulas prontas, tá? Essas aulas eu vou disponibilizar somente nesse grupo do WhatsApp, que são aulas prontas, gravadas, com material em PDF, áudio, vídeo, enfim, que tanto vocês podem utilizar para vocês aprimorarem o inglês de vocês, tá? Como vocês podem utilizar com alunos online ou alunos particulares de vocês. Então, quem tiver interessado, entra nesse grupo, eu tenho uma aula demonstrativa para vocês, quem quiser, tá? E eu sempre vou estar atualizando a tabela das aulas que eu tenho disponíveis lá para venda. Então, quem tiver interessado, vai ser só por meio desse grupo Aulas Prontas, tá bom? Valeu, pessoal. See you next video. Bye, bye.